dia, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Estou aqui iniciando com vocês mais um devocional de hoje. Hoje eu estou lendo aqui somente 1 Samuel, capítulo 17, né? Aqui fala sobre Davi e Golias, a batalha. Estavam ali os israelitas lutando contra os filisteus, de repente aparece o Golias. Acho que muitos já ouviram essa história, que é uma história bem conhecida mesmo. Um pequenininho que derrotou um gigante. Algo que todos viam e falavam, nossa, mas isso é impossível, vai ser esmagado, né? O que acontece muitas vezes, você acha que a tua luta é muito, muito grande. Mas o Deus que está contigo é maior e Ele te faz vencer. E assim como Ele fez Davi vencer aquele gigante que parecia ser tão grande, Ele vai te fazer vencer também as tuas batalhas. Por quê? Porque Davi foi com fé, com coragem, com ousadia. E Davi já tinha enfrentado outras coisas também no decorrer da vida dele. Então, isso o fazia ver que sim, Deus iria o livrar novamente. Porque, como ele disse, ele já tinha matado um urso e um leão. Então, ele foi na fé, ele foi acreditando. E outra coisa, ele não aceitou, porque estava denegrindo a imagem do Senhor, falando que ninguém ali era possível. Mas Israel tinha um Deus que era o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, né? O Criador do céu e da terra. Então, ele foi ali com aquela fé. E eu escrevi aqui na minha reflexão: quem anda com Deus tem confiança, pois sabe que Deus o dará a vitória. Deus usa quem Ele quer. Nunca pense que você é pequeno demais, pois são esses que o Senhor quer usar, para que todos vejam que Ele é o Deus do impossível. Sim, às vezes são esses que parecem ser tão pequenininhos que Deus quer usar. Aqueles que parecem que não têm capacidade, que Deus quer capacitar, né? Como um dia eu vi uma frase que falava assim: Deus capacita os escolhidos. Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Aqueles que ninguém dá nada por eles são aqueles que Deus escolhe. Por quê? Porque aquele que já sabe muito, ele vai se encher. Ou as outras pessoas falam, ah, claro, ele já sabe. Ele é inteligente, ele é grande, ele é forte. Claro que ele iria vencer. Vamos dizer isso. Agora, quando a pessoa vê aquela pessoa tão pequenininha, aquela pessoa que você acha que não seria capaz de conseguir coisas grandes, você vai falar, nossa, Deus é maravilhoso. Essa pessoa conseguiu alcançar isso porque Deus é com ele. Então, vou buscar o Senhor, que Ele vai me dar também essa vitória. Eu também posso, eu também vou conseguir, né? Daí eu fiz minha oração, né? Anotei aqui. Eu vou ler aqui com vocês um pouquinho, pra não ficar só na minha palavra, né? Espero que vocês também leiam, estejam lendo. Mas eu vou ler aqui também com vocês, pra não ficar só na minha palavra, tá? Esse capítulo é bem grande. Aí aqui fala no título aqui, Guerra contra os Filisteus. E os filisteus ajuntaram-se as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e a seca, acho que é assim, gente, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial 2 filisteus, um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. A gente tem que pesquisar aí o que significa covados, tá? Não sei, não vou saber se informar pra vocês agora, que eu não pesquisei essa palavra. Minha outra Bíblia não tá aqui. Trazia na cabeça... Não, sono acordando, Ione. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Olha, ele não confiava somente na força dele, porque ele estava revestido de todas essas armaduras. Ele já não era grande o suficiente para lutar com qualquer um dos que estavam ali, né? E para que todas as armaduras? Tá vendo como ele não confiava, né,
da tua própria força, ele estava usando de armadura. Mas a armadura que Davi usou foi Deus, a fé em Deus. Ele trazia caneleiras de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saíreis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que venha até mim. Se ele puder lutar contra mim, eu me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós seremos por servos, e nós servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Apresentando seus 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab; e o terceiro, Sama. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram a Saul. Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi, ele ia adiante junto com Saul, porque Saul, como ele desobedeceu a Deus, veio sobre ele um espírito maligno da parte do Senhor, assim a Bíblia diz, né? E quando isso lhe acontecia, Davi tocava a harpa para ele. Quando Davi tocava a harpa, né? Que Davi louvava o Senhor através da harpa. E quando Davi tocava a harpa para ele, esse espírito saía, né, da vida dele. Ele se sentia mais leve, se sentia melhor, né? Esse espírito saía dele, né? Porque você vê, o louvor, ele acalma a alma. Acalma a alma. Depende do que nós ouvimos, pode acalmar a alma ou pode, né, ainda mais acelerar sua alma para desejar coisas erradas. Então, tome cuidado com o que você ouve, porque sim, muitos podem falar: ah, mas a música não me define, ah, mas a música não influencia. Sim, gente, se você está ouvindo, aquilo vem dentro da tua alma, vem dentro do teu coração, e sim, traz um desejo, traz um desejo. Então, cuidado com o que você ouve, né? Com o que você ouve, tanto pode afastar pensamentos ruins, afastar coisas ruins, ou pode trazer, né? Então, vamos tomar cuidado com o que nós ouvimos. Então, aqui. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos uma éfa destes grãos tostados e destes 10 pães, e corre e leva-los ao acampamento para teus irmãos. Porém, estes 10 queijos... A gente vai pular essa parte que é ele falando o que era para Davi levar para os irmãos. Tá. Agora vamos passar aqui para o versículo 23, que fala: o gigante Golias. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi os ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vindo aquele homem, fugiram de diante dele, porque o temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que varão aquele homem? Não, que
Ai, gente, desculpa. Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe ordenou a falar conforme aquela palavra, dizendo assim: farão o homem que o feriu. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Eliabe, irmão de Davi, como nós podemos ver aqui, porque Davi já tinha sido ungido rei até nessa parte aqui. Isso é o jeito que ele fala, dá pra ver que é inveja, né? Uma inveja que ele tinha de Davi, porque Davi, o menor de todos, tinha sido ungido rei, né? Se você ler 1 Samuel todinho, você vai chegar na parte que fala quando Davi foi ungido rei, que todos os irmãos dele foram apresentados ao profeta Samuel, porém, né, nenhum deles era o escolhido de Deus. E quando acabou-se os filhos de Jessé, Samuel disse: não tem mais nenhum filho teu? E Jessé disse: sim, tem um que está lá no campo apacentando as ovelhas. E Jessé disse: então chame ele, que nós não sentaremos à mesa enquanto o menor não chegar. Né? Ele foi honrado ali na frente de todos os irmãos dele, foi ungido a rei. Então nós vemos aqui que o irmão dele, Eliabe, o mais velho de todos, estava com inveja porque Davi tinha sido ungido rei. Então ele estava enfurecido porque Davi, né, estava tomando a atitude de um rei, querendo fazer algo por Israel e não permitir que aquele filisteu incircunciso fosse lá defamar, denigrir a Israel, denigrir a Deus, colocar medo no coração daqueles homens. Davi estava sendo valente, mesmo que ele ainda não tinha subido ao trono, ele já tinha sido ungido a rei. O Espírito do Senhor já estava sobre ele, né? E ele já tinha aquela presença de um rei. Então ele estava tendo já a autoridade de um rei, não colocando acima de Saul, porque Saul ainda estava lá. E ele não poderia fazer isso, porque Saul também tinha sido ungido por Deus, né? Apesar que já tinha sido retirado sobre ele o Espírito de Deus e estava sobre Davi. Mas Davi tinha consigo que ele ainda devia reverência a Saul, porque ele ainda estava no trono, ainda era considerado rei por todos, mas ele estava com seu coração já tendo a atitude de um rei, a atitude que Saul deveria ter como rei, né? Deveria enfrentar esse gigante, mesmo que nenhum dos teus exércitos, ninguém se enfrentava aquele gigante, se ele tivesse a confiança no Senhor, ele próprio, porque ele era grande, né? Quando fala que também que Saul foi ungido rei, fala que ele era de uma grande estatura também, que muitos davam até no joelho dele, porque ele também era um homem grande, né? Você lendo aqui 1 Samuel, você vai ver falando sobre isso. E Saul nem sequer foi à batalha, né? Ficava lá escondido lá, deixava os homens deles na frente. E um bom rei, ele se apresenta na frente, como Jesus, como Deus, ele é o nosso bom rei. E ele se apresenta na frente de nós, ele não fica atrás de nós, ele fica na frente. Como Jesus, que foi digno de ser chamado de rei, porque ele se entregou por nós naquela cruz, né? Então disse Davi, e desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo: apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu ia após ele e o feria, eu o livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, eu o feria, eu matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso.
assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Gente, não ignora que minha filha tá fazendo bagunça um pouquinho aqui, tá? Ignora um pouquinho. Põe ali no cantinho. Põe ali em cima da máquina, menina. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi mata Golias. Assim tá o título aqui. E tomou o seu cajado, e na mão escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e os pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda, e foi chegando-se ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as aves da terra, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando os seus filisteus para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, e com uma pedra feriu o filisteu. Não sei se pode falar essa palavra aqui no YouTube, porque, né? Tá. Sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Zarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este moço, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este moço? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé Belamita. Engraçado, né? Porque Davi já tocava para ele harpa e ele ainda não sabia de quem Davi era filho. Muito engraçado, né? Como que ele não prestava atenção. E agora que ele viu que Davi era valente, que Davi derrotou um gigante, né?
ele se amedrontou, porque ele imaginou, nossa, porque já sabia, né, que Deus já tinha escolhido outro rei além dele, então ele já, eu acredito que já ficou imaginando que poderia ser Davi, né, porque Davi novamente encorajou os homens, que os homens viu que quem lutava com eles era Deus, que Deus iria trazer todas as batalhas para ele, que eles só precisavam ter coragem e ousadia como Davi, né? Então é isso, gente, a palavra, a mensagem que eu venho trazer hoje pra vocês, pra nós, né, que Deus trouxe hoje no meu coração, e eu sei que primeiramente Ele traz pra mim e pra mim trazer pra vocês, que nós sejamos fortes e corajosos, e não deixamos que nenhum gigante, nenhum problema seja maior do que Deus, que nos traz a solução, e colocamos diante do Senhor todos os nossos medos, todos os nossos temores, e confiamos que Ele nos dará a solução. Então é isso. Eu agradeço quem ficou aqui até o final. Vamos fazer a nossa oração, né, para finalizar esse devocional. Senhor Deus, querido e amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, eu agradeço por essa palavra e sei que verdadeiramente, Pai, o Senhor é o Deus dos exércitos e que nenhuma batalha, Senhor, é grande demais para nós quando o Senhor está na direção, que nós vamos vencer mais uma semana que tem se iniciado, mais um dia, Pai, dia após dia, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa arma para lutar contra o mal, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Então é isso, que Deus abençoe a vida de todos que estão aí assistindo esse devocional, e até o próximo devocional, até amanhã, né, tchau, tchau.